Infelizmente, após dias de tensão, a Rússia finalmente fez o que o mundo inteiro temia. Nas primeiras horas do dia 24 de fevereiro, os russos fizeram uma operação militar nas regiões separatistas do leste ucraniano, onde aconteceram explosões. Até o fechamento da nossa pesquisa, o número de mortos foi de pelo menos 50 pessoas. Mas é bem provável que o número de vítimas se multiplique até a publicação deste vídeo. Sirenes tocaram em todo o país e nas rodovias e principais avenidas de Kiev formaram-se longas filas de moradores que tentam deixar a região. Esse acontecimento é motivo de tristeza para o resto do mundo. Além de massacrar os ucranianos, o ataque ainda gera tensões no resto do mundo, com muitas pessoas especulando até que isso pode ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada inicialmente com o objetivo de conter a ameaça de expansão soviética na Europa após a Segunda Guerra Mundial, aparentemente tentará intervir no conflito, o que pode deixar a situação ainda pior. Caso os Estados Unidos ou outro país resolva entrar no conflito, e se tem alguma organização que pode ajudar a apaziguar esse cenário, sem sombra de dúvidas, é a ONU. Como? É exatamente isso que eu, Ivan Lima, conto para você a partir de agora. Antes de mais nada, nós aqui da Fatos Desconhecidos queremos enviar as nossas condolências para o povo ucraniano. As guerras são acontecimentos abomináveis que custam a vida de milhares de pessoas inocentes, que acabam morrendo por causa do interesse de políticos poderosos. Então, antes de adentrar ao nosso tema, saiba que nós repudiamos o que está acontecendo na Ucrânia e torcemos para que tudo se resolva da melhor forma possível. Agora vamos ao que interessa. Você pode até não saber, mas a Organização das Nações Unidas faz várias ações ao redor do mundo para combater a fome, a mortalidade infantil e muitos outros problemas sociais. Além disso, a ONU também tem como finalidade conter ou intermediar de forma diplomática possíveis conflitos entre as nações mundiais. Mas o que de fato é essa organização? Qual o poder de influência dela nas nações ao redor do mundo? A ONU foi criada em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. O intuito da organização foi reunir os países para discutir soluções, a fim de evitar possíveis conflitos, visando sempre manter a paz e a segurança mundial. De forma mais clara, a ONU foi criada para evitar os horrores vivenciados pelo planeta durante a Segunda Guerra. O grande inspirador para a criação dessa organização foi Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra. Segundo ele, se todos os países fossem uma democracia, não haveria mais conflitos devido a um princípio moral. Além de ter influenciado na criação da Liga das Nações, após o fim da Primeira Guerra Mundial, Wilson também foi crucial para o nascimento da ONU. Dentro da organização, existem vários órgãos que foram criados para tratar de diferentes assuntos. A Assembleia Geral, por exemplo, é um meio pelo qual todos os países discutem sobre questões relacionadas à paz. No entanto, o Conselho de Segurança é o único com poder de decisão. Mas qual poder a ONU tem sobre os outros países? Ela até tem autoridade para intervir diretamente na administração de um país, mas é praticamente impossível tal ocorrência, pelo fato do país ter que pedir e concordar com os termos da intervenção, além de aceitar a presença da ONU. Fora isso,
o Conselho de Segurança ainda precisa aprovar quaisquer decisões. Diante dessas condições, torna-se difícil fazer esse tipo de intervenção, principalmente pelo fato de que a política interna teria que solicitar intervenção externa, pois sem isso a ONU nada pode fazer. Apesar de não ter o poder de interferir diretamente, existem outras formas para a organização influenciar nos conflitos. Esse é o caso das missões de paz, de observação de eleições, de monitoramento e identificação dos países menos desenvolvidos, de atividades para a proteção dos refugiados e de ajuda ao desenvolvimento. Em uma missão de paz da ONU, as tropas ou as forças de manutenção da paz, conhecidas como boinas azuis, são enviadas para as regiões onde estão acontecendo os conflitos. Isso acontece desde a criação da organização. Quando essas tropas são enviadas, claro que o objetivo não é conquistar territórios ou eliminar a ameaça. Na verdade, os boinas azuis vão para assegurar a paz e proteger vidas humanas. Podemos dizer que essas forças da ONU são anjos tentando evitar o derramamento de sangue. Ao longo da história, os boinas azuis foram enviados para atuar em grandes conflitos, como na Somália, em 1993, e em Ruanda, em 1994. Eles também atuaram como intermediadores entre Israel e Egito, assim como no Líbano e no Iêmen. Além de evitar os conflitos, as tropas da ONU também ajudam na reconstrução do país, na implantação de medidas de conciliação, assim como na integração dos combatentes na sociedade após o fim dos conflitos. Apesar das tentativas de manter a paz, essas tropas nem sempre obtiveram sucesso em suas missões. Em alguns dos conflitos que eu acabei de citar, por exemplo, elas fracassaram a ponto de gerarem manchetes nos jornais do mundo todo. No ano de 1993, os boinas azuis não conseguiram proteger os cidadãos da Somália, que foram massacrados pela guerra civil e pela fome. No ano seguinte, aconteceu o genocídio em Ruanda. Nessa última ocasião, 18 soldados norte-americanos foram mortos e as imagens dos seus cadáveres passaram a circular pela mídia. Isso fez os Estados Unidos dar uma recuada nas missões humanitárias na África Central. Além disso, após 10 soldados belgas integrantes da missão da ONU em Ruanda serem mortos, e depois de haver um recuo estratégico da França, o contingente das tropas não foi reforçado. Na verdade, foi reduzido por causa da violência. Ao todo, estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram em Ruanda. Outra missão falha e que marcou as ações das tropas da ONU foi o massacre na cidade de Srebrenica, na Bósnia. Apesar da presença dos boinas azuis no país, em julho de 1995, forças sérvias aniquilaram cerca de 8 mil muçulmanos bósnios. Na época, o comandante das tropas disse que solicitou ajuda da OTAN, mas que não recebeu apoio. Já os bósnios disseram que as tropas da ONU deixaram os sérvios agirem e que houve até mesmo acusações de que as tropas ajudaram a cometer o genocídio. Diante de todos esses fatos, podemos concluir que a ONU não pode dar ordens para que a Rússia não invada a Ucrânia. Mas a organização pode influenciar e apaziguar os conflitos entre os dois países, ao mesmo tempo que também pode fracassar. De fato, a ONU tentou de tudo para que a Rússia não atacasse a Ucrânia. Ontem à noite, houve uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir a crise entre os dois países. O encontro começou por volta das 10 horas da noite em Nova York, mas terminou sem que medidas fossem tomadas. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, começou fazendo um apelo ao presidente russo. No discurso, ele disse o seguinte: se uma operação está sendo preparada, eu só tenho uma coisa a dizer, do fundo do meu coração: impeça suas tropas de atacar a Ucrânia. Infelizmente,
Poucos minutos depois da fala do secretário-geral da ONU, Vladimir Putin fez um discurso na TV estatal russa anunciando a operação militar em território ucraniano. A ONU até tentou, mas como eu citei anteriormente, infelizmente, nas primeiras horas do dia 24, a Ucrânia foi atacada. A reunião da ONU prosseguiu e os representantes seguiram lendo seus discursos em que pediam para resolver as questões de modo diplomático. Países como o Reino Unido, França e Alemanha, entre outros, criticaram a operação anunciada por Putin e afirmaram que o fato da decisão ser anunciada no mesmo momento em que o Conselho estava reunido indica o desdém da Rússia em relação à lei internacional e às Nações Unidas. O que vai acontecer agora? Ainda é cedo para fazer uma previsão. A ONU deve tomar alguma atitude, mas é improvável que ela consiga evitar o conflito e a perda de milhares de vidas. Infelizmente, o que vai acontecer de agora para frente está fora de controle dessa organização. O que nos resta é torcer para que aconteça um milagre e que Vladimir Putin desista de invadir a Ucrânia. Então, não é querendo ser pessimista, mas caso isso não aconteça, é bem provável que esse conflito aumente se houver o envolvimento de outras nações. Que Deus nos proteja e livre a humanidade das desgraças da guerra. Um abraço e até mais.